Então, é claro que a gente quer fazer publicidade, a gente quer monetizar, a gente quer vender, mas o principal é a gente contar histórias, é a gente gerar experiências. E o desabafo corporativo de hoje é Creators Economy, uma realidade cada vez maior e mais importante para a realidade corporativa. Eu estou aqui com a Ana Gabriela e a Lídia. É um prazer estar aqui. Elas que são do Gente AG. Contem quem são vocês e que é essa história maravilhosa do Gente AG. Bom, o Gente é uma agência de marketing de influência, né? Nós somos a ponte entre marcas, empresas e influenciadores. E começou lá em 2020, né? A Lídia começou. Quer falar um pouquinho, Lídia, já que você que iniciou essa história? Primeiro, eu queria agradecer o convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Bom dia para todo mundo. Bom dia para quem vai escutar esse episódio também. Como a Ana falou, a gente nasceu na pandemia. Quando a gente estava naquele mundo novo de transição para o online. Tudo físico tinha dado uma pausa, estava tudo indo para o online, as marcas indo para o online, como que as marcas vão fazer publicidade, se a gente não tem mais o dia a dia normal da sociedade funcionando. E nesse meio do caminho, tem uma coisa aqui que está sendo chamada de marketing de influência, então vamos usar os influenciadores que já existiam antes da pandemia. Vamos usar esses influenciadores para, então, fazer publicidade, para, então, divulgar os produtos e serviços, mas agora é tudo no online. E aí começaram as agências de marketing de influência muito nesse momento de pandemia. As agências de publicidade que já existiam tiveram que começar a fazer marketing de influência. Então, acho que até só para me apresentar um pouco e contar um pouquinho dessa história, eu sou advogada de formação, estava fazendo um doutorado fora em Direito. Nossa! Estudando Direito, fazendo todo um percurso acadêmico em outra área. E na pandemia, os meus sócios do Grupo Fábrica, que é uma empresa de entretenimento no Rio de Janeiro, que fazia um evento, Core Business era evento, falaram: Lídia, pandemia, a gente não pode mais fazer evento, os nossos restaurantes, bares estão fechados, o que a gente vai fazer? Estão falando aqui de uma coisa de marketing de influência. A gente não sabe o que é isso, é um mercado novo. Você topa vir? E eu era estudiosa, né, por isso que eles chamaram. Não, vem, estuda isso pra gente e começa. E assim começou na pandemia. Logo depois veio a Ana aí para somar no time com toda a parte criativa. E a gente acompanhou, então, esse passo lá inicial, lá atrás, do surgimento desse mercado do marketing de influência até ser o que é hoje, né? Então, a gente está indo para o 4º ano de agência. Eu lembro que nas minhas primeiras reuniões a gente tinha que explicar para as pessoas o que era o marketing de influência. E hoje, graças a Deus, é um mercado que está numa velocidade da luz aí se desenvolvendo. E a todo vapor, com mudanças constantes o tempo inteiro. E agora falando um pouquinho do meu lado... eu comecei a trabalhar como influenciadora antes de 2020. Eu tive um filho em 2017. E aí eu fiquei muito naquele limbo, né? Que a maternidade, bem ali no início, traz. O que eu vou fazer agora, né? Eu estou aqui só amamentando, botando ele para dormir. E eu falo bastante. Eu gosto muito de conversar, de trocar com as pessoas. E aí eu fui lá usar as minhas redes sociais para conversar com as minhas amigas, né? As minhas seguidoras que estavam lá. Que legal. E aí, nisso, começaram a chegar as marcas. Eu lembro que o primeiro e-mail que eu recebi foi ali no início de 2019, perguntando quanto eu cobrava para postar sobre um shampoo. E eu falei, quanto que eu vou cobrar? Eu não sabia que eu poderia cobrar alguma coisa. Eu era muito pequenininha, tinha, sei lá, 15 mil seguidores. E aí eu falei, nossa, manda os shampoos para cá que eu posto. E aí uma amiga minha falou, não, Ana, se ela tá falando para você cobrar, você vai cobrar. E aí que bom, né? Pois é. E a partir dali, aquilo virou o meu trabalho e o que eu digo que foi até minha distração, né, nesse período. E aí chegou 2020, esse mercado deu um boom. Uhum. Né? Eu lembro que eu tinha acabado de me mudar para São Paulo e logo nos primeiros dias que trancou tudo, eu tinha 2 contratos, né, que já seguravam ali as minhas contas mensais e eles caíram. E eu fiquei desesperada. E aí eu falei com uma amiga minha, né, que já trabalha com a internet há muitos anos, e ela disse assim, Ana, você consegue segurar as pontas um mês? Porque eu te digo que nós seremos as únicas saídas dessas marcas, porque como é que elas vão se comunicar? As pessoas não estão mais indo para a rua, não estão mais consumindo ali banner, outdoor, então nós vamos ser os porta-vozes dessas marcas.
E eu, tá bom. Segurei um mês e aí veio todo esse boom do marketing de influência. Aqui em São Paulo, quando eu olhava para São Paulo, eu já via muitas agências, né? Já tinham, até antes mesmo de 2020, já tinham algumas agências de marketing de influência. E no Rio de Janeiro, não tinha. Eu não conseguia, se você me pedisse em 2020, fale uma agência de marketing de influência no Rio de Janeiro, eu não ia saber te responder. E aí, o Renan, que estudou comigo na faculdade, que é um dos sócios do Grupo Fábrica, falou comigo que eles estavam lá com uma agência de marketing de influência. E se eu não queria trazer minha expertise de influenciadora, né? Eu sou publicitária de formação. Fantástico. Fiz faculdade na SPM, que foi, nossa, assim, uma grande escola mesmo. Eu sou muito fã da SPM, inclusive. E eu sempre fui para a parte de criação, né? Eu trabalhei já na DM9, trabalhei na Biruta, que era uma agência de mídias alternativas no Rio. E eu sempre fui muito para essa parte de criação. Então, as minhas publicidades, desde o início, desde que eu comecei a trabalhar com marketing de influência, eu trazia muita narrativa, muito storytelling, né? Que até hoje é tão valioso para o mercado de... É o principal. Exato. A veia de tudo é o storytelling. Então, eu já trazia muito essas narrativas. Então, as minhas publicidades sempre foram muito diferentes, né? Eu não simplesmente pegava ali um shampoo e um condicionador, tirava uma foto com o meu cabelo bonito e arrumado. Não, eu criava toda uma história ali de como aquele produto foi inserido e como aquele produto me ajudou. E aí, quando eu entrei no Gente, foi esse core, né? Esse core que eu trouxe para dentro da empresa, né? Eu falei, não, a gente precisa construir narrativas e contar boas histórias. E achar os personagens perfeitos para ela, que são os influenciadores. E a gente fala que a gente se complementa porque eu, assim, consigo tocar muito bem a parte, né, de gestão de pessoas. Eu lido com as meninas, o dia a dia, a direção da empresa em si, o 360 de acompanhar todos os processos. Mas eu falava para os meus sócios, mas olha só, não me fala para criar uma campanha aqui, que eu sou zero criativa. Eu sou aquela que vou dar as piores ideias. E quando a gente parou nesse momento de, olha, a empresa começou a andar, a Ana veio, a gente já tinha 1 ano... A empresa está andando, então a gente conseguiu estruturar um modelo de negócio que funciona, a gente está começando a se posicionar. E eu falei, mas eu sinto falta de ter campanhas diferentes, o viés criativo. E a gente viu, né, engraçado, como que a gente andou 1 ano sem a coisa mais importante, que é a veia de toda a empresa. E é o que diferencia uma empresa de marketing de influência da outra, que é como que a gente conta histórias e faz publicidade de forma criativa, para não ser o publi pelo publi, né? Exatamente. Que fantástico. Bem, então uniram todo o conhecimento, inclusive técnico, Exato. Né? O conhecimento técnico e prático seu, com conhecimento de gestão e toda a segurança jurídica, inclusive. Exatamente. Exatamente. Largou o doutorado. Larguei o doutorado, tranquei, gente. Mas aí tá tudo bem. Tá trancado. Tá tudo trancado. Poxa, dá para voltar, dá para voltar. Mas, assim, de fato, a economia dos criadores está mudando essas relações de consumo e as relações dentro das organizações também, né? E como é que vocês têm percebido os principais desafios aí na relação com as empresas? Dado que é uma dinâmica nova e que está todo mundo aprendendo. Vocês já estão na frente, mas as empresas ainda estão aprendendo, né? Exato. Eu acho que antigamente era muito uma via de mão única, né? Você juntava ali os profissionais de marketing, por exemplo, vamos vender esse copo aqui. Então, era uma narrativa pura e simples daquele grupo que estava ali inserido dentro da empresa. Eles já sabiam tudo sobre aquele produto. Mas quais são as reais necessidades do consumidor, né? Então, hoje, quando você traz um influenciador para contar a história do copo, você está juntando uma narrativa real. Uma narrativa de uma pessoa que não está inserida ali na produção do copo. Na produção mas sim do na copo. utilização. Na utilização, exatamente. Então, eu acho que as empresas elas precisam, né, e muitas já estão fazendo esse movimento, de abrir a cabeça, de cocriar. Né? Cocriar é a palavra. Exatamente. Que é o futuro, né? É o futuro. Dentro e fora das organizações. Porque senão a gente fica sempre com um único ponto de vista e a gente nunca vai ter todas as dimensões, né, necessárias para vender esse copo, por exemplo. Isso, obviamente, a gente colocando uma lupa falando só ali do marketing, né? Mas os influenciadores, eles trouxeram uma outra perspectiva em relação às pessoas com o próprio trabalho, né? Eles têm flexibilização de horário, de local, eles podem trabalhar da China, do Japão, eles estão viajando e estão trabalhando, né? Conseguem diversificar a sua renda, por exemplo, eles não estão dependendo só da publicidade, mas eles estão criando infoprodutos, eles estão criando produtos assinados, né? Estão criando collabs. Então,
eles conseguem diversificar bastante ali a renda deles, né? Já não estão ali dependendo de uma empresa só. Claro que também tem o outro lado da moeda. Né? Eu acho que a economia dos criadores, ela mudou não só a forma tradicional de trabalho, mas também do outro lado, do lado das empresas, do lado corporativo. Isso exige uma mudança de mentalidade das próprias corporações e eu acho, inclusive, uma regulamentação maior que a gente ainda não tem, por mais que esse mercado esteja se profissionalizando cada vez mais. Então, por exemplo, a gente tem uma mudança de trabalho com autonomia e flexibilização, com uma possibilidade de diversificação de renda, mas, em contrapartida, a gente não tem mais nessa nova profissão as estabilidades e garantias que as empresas comuns e tradicionais dão. Por exemplo, uma aposentadoria. Como que o influenciador se aposenta? Um seguro de vida, por exemplo. Então, isso requer uma mudança das empresas. O trabalho dos influenciadores hoje dependem de uma plataforma de terceiros. Se o algoritmo amanhã ele resolve mudar, isso influencia diretamente na monetização daquele influenciador. Sem contar que, se a gente está saindo um pouco desse modelo de trabalho tradicional, a gente tem um modelo agora que o influenciador precisa criar o conteúdo dele, se tornar relevante nas redes sociais. É um algoritmo que requer uma criação constante de conteúdo. Além disso, chamar a atenção da marca, criar relação com a marca para conseguir monetizar. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com a saúde mental, com o desgaste desses influenciadores, porque é o que a gente mais escuta das doenças recentes da internet, é essa pressão por essa constante criação de conteúdo. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre o que é inovação, flexibilidade, com estabilidade e segurança. E isso precisa de uma regulamentação que a gente ainda não tem. E precisa de uma adaptação das empresas. E sai na frente os creators, que eles conseguem diversificar a renda, né? Hoje a gente vê eles criando infoprodutos, eles participando de campanhas, eles criando os próprios produtos. As próprias plataformas, né? Por exemplo, o Instagram, ele tem uma aba ali para assinantes. Então, eu acho que o grande pulo do gato, se é que existe, é você fidelizar a sua comunidade, fidelizar os seus seguidores, né? Mas como é que você faz isso sem pifar? A gente já teve, né, dentro lá do Gente, campanhas que estavam rodando, e o influenciador não conseguiu entregar porque não estava bem. E as próprias empresas precisam ter esse olhar mais humano até para os creators, né? Porque se tem uma coisa que se bate muito na tecla nesse mercado, é sobre constância. Criar todo dia, postar todo dia. E, realmente, as plataformas valorizam os influenciadores que estão lá criando todos os dias. Mas como ser criativo e inovar todos os dias sem perder a cabeça e a saúde mental, né? Então, eu acho que também Bem, saúde mental é um tema que, desde a pandemia, dentro e fora das organizações, nas nossas famílias, desde a infância, literalmente desde a infância até a fase bem mais avançada, é um tema de todos nós, né? Acho que nós entendemos que estar bem significa... Quando não estar bem, ok, precisamos cuidar, e não estar bem é aceitável. A gente desestigmatizou essa questão de não estou bem, né? Acho que a doença mental, inclusive, né, isso a gente sempre soube, né? 80% da doença física advém de questões psicológicas. 80% de qualquer, né, 80% de todas as doenças físicas advêm de questões psicológicas. Então, isso isso aí é comprovado há séculos. Não olhávamos para isso. Começamos a olhar apenas na pandemia. E no caso dos creators, o que acontece é esta vida um pouco mais solitária, né? E por isso é tão importante o papel de vocês, né, como Gente AG, porque vocês não só têm, obviamente, né, o trabalho com os creators e com as empresas, mas vocês têm um olhar muito mais amplo do segmento e têm condições de apoiar muito mais. Agora, como que a gente apoia esses colaboradores desta economia da criação, né, uma nova economia, né? A economia hoje e vai ser cada vez mais, dos talentos abertos, né, do Open Talent. Então, assim como esse modelo, eu também estou neste modelo em influência de negócios, mas também estou no modelo de Executive as a Service, também, que é um modelo aberto, no qual o
profissional, ele vai ter que cuidar de todas as suas necessidades, porque não terá empresa para cuidar. Não terá empresa com benefícios, não terá empresa com saúde, não terá empresa com previdência, você citou em previdência. E aí, como a gente traz a educação financeira, né, que é fundamental. Então, como eu, profissional do mercado aberto, e que será cada vez mais o número de profissionais desse mercado, como eu, do mercado aberto, vou cuidar das minhas necessidades financeiras hoje e no futuro. Vou pagar a minha previdência, né, que no meu caso chama Imposto para Independência Financeira, IIF. Então, vou ter o meu IIF, previdência privada também, previdência pública também, claro, como instrumentos. Como que a gente vai ter a compra, né, da assistência médica, da assistência odontológica, como é que eu vou cuidar da minha atividade física e assim por diante. Como é que vocês veem essa questão da monetização, né? Como é que a gente monetiza, então, de forma eficaz? Porque, ele, na pessoa física, vai ter que cuidar de como administrar essa receita e, claro, também ampliar seu portfólio de atuação. Mas como é que é essa remuneração de forma eficaz? Como é que isso está se dando? Como que, quais são os principais modelos? Como que isso funciona na economia da criação? O principal modelo, eu não digo nem que é principal, né? Mas o que começou primeiro, vamos dizer assim, é o clássico entre marcas que contratam um influenciador. Então, tem aquele modelo lá, vou te mandar um briefing, você vai lá decupar ali um storytelling, e a gente vai co-criar junto e você vai fazer sua publicidade na sua página. E aí um publi, 2 publis, 3 publis. É um modelo escopo, né? Tá. Então, você pode ter um combo de stories com reels, um feed, né? Que é aquele clássico, mas a gente gosta sempre de amarrar a narrativa de uma forma mais verdadeira. Então, é óbvio que quando você expande isso para um contrato de 3 meses, você consegue inserir aquele produto de uma forma mais eficaz ali no dia a dia do E aí do existem contratos maiores também. Existem. Na verdade, é isso que os influenciadores mais vislumbram, né? Claro. Você construiu uma relação grande com a marca, né? É porque no início desse mercado, a gente não sabia nem que existia escopo, né? Qual que é o escopo? Como eu vou fazer essa publicidade agora no online? E aí, a gente tinha as ferramentas que a plataforma te dava, que eram os stories, aí antes era só foto no feed, depois veio vídeo, vieram outros modelos, vieram outras plataformas, veio o TikTok. Então, a gente tinha um escopo base e as marcas engessadas e também normal desse início de mercado. Então, eu quero te contratar, Bia, para... O escopo é o seguinte, um feed, 3 reels, e quanto você cobra para isso? Então, era uma coisa muito apegada em escopo e valores. E a gente nem sabia muito ainda quanto vale, né? Qual é o seu valor da sua foto, do seu vídeo, qual é o valor da gente estar aqui. Isso era muito novo. E com o desenvolver desse mercado, hoje a gente tem, graças a Deus, um olhar das marcas de... Eu não vou passar tanta verdade num escopo tão engessado. E aí a gente começa a entrar com os contratos longos. Porque o próprio consumidor, que antes se impactava com uma foto, um vídeo, e a gente enganava aquela publicidade, hoje em dia esse consumidor já não se engana mais tão facilmente. Então, a gente já entendeu e as marcas já entenderam que se a gente não tiver verdade e autenticidade naquele conteúdo, a gente não consegue converter no final das contas. Então, a gente vem com escopos maiores, programas de embaixadores das marcas, contratos mais longos para passar mais verdade e para conseguir ter mais resultado. Porque, às vezes, são tantos conteúdos que a gente está ali passando que a sua publicidade vai passar. Mas se eu sou impactado diretamente ali pelo seu conteúdo, a chance de eu reter aquilo é muito maior. E como forma de monetizar, hoje a gente tem as publicidades, tem o publi, as próprias plataformas hoje em dia já desenvolveram diversos canais de monetizar diretamente o influenciador. Então, para além da marca me contratar para um publi, eu, como criador de conteúdo, no próprio Instagram, no próprio TikTok, a própria plataforma me monetiza. Então, o Instagram já monetiza lá fora, né? Nos Estados Unidos a gente está esperando e aguardando ansiosamente essa atualização aqui. No Brasil. Isso. O YouTube. Mas o YouTube, ele paga por visualização, o TikTok, o Kawaii também, que é uma plataforma que é bastante usada. A gente nem tem tanto, as marcas não costumam trabalhar muito com o Kawaii, mas é uma plataforma que tem um alcance bem interessante. O TikTok, você também consegue criar lives monetizadas. Teve até há um tempo atrás, uns 6 meses atrás, teve aquela febre do NPC. Vocês lembram disso? Nossa, aquelas lembro. lives? Ai, gente. Que a pessoa conseguia comandar o que o influenciador estava fazendo. E teve gente que tirou muito dinheiro com isso. É uma loucura, né?
Mas é pra gente entender a capilaridade das coisas. Elas Das se transformam possibilidades. muito rápido. São muitas as possibilidades. Muitas. E também tem um terceiro viés, que além do publi e além da monetização direta das plataformas, os próprios influenciadores começaram a desenvolver os seus próprios produtos. Eles começaram a entender que, olha, então, eu, enquanto influenciadora de beleza, eu posso criar minha própria marca de cosméticos e monetizar. E é uma das formas, assim, pelo que a gente tem visto, criar seus produtos e vender tem sido a maior forma de monetização desses influenciadores. Marca de roupa, minha marca de biquíni, minha marca de maquiagem. E aí você começa a fazer um caminho interessante de parar de depender das plataformas. Porque você pensa, é um trabalho... O seu trabalho hoje, enquanto criador, depende da plataforma. De um terceiro. Que se resolve mudar amanhã ou depois desse algoritmo, ele afeta a minha monetização. Então, como eu ganho capilaridade nesse mercado... E eu consigo monetizar de várias formas, porque eu estava até falando em casa. É como se você estivesse construindo uma casa num terreno alugado. Então, isso gera muita insegurança. Então, assim, os influenciadores, os criadores de conteúdo que eu vejo saindo na frente, é o que eles fazem as publis, monetizam nas plataformas, mas eles estão criando os seus produtos, e não só produtos, mas também serviços. A gente vê vários influenciadores vendendo... mentorias, cursos online, ensinando outros influenciadores. Ensinando a ser influenciador. Ensinando, exatamente. Muitos. É. E plataformas também. Por exemplo, o OnlyFans é uma plataforma que aqui no Brasil é vista apenas como criação de conteúdo adulto, mas lá fora não. Lá Infantil. fora, os influenciadores podem ensinar culinária, podem ensinar a luta, né? O OnlyFans lá fora não é uma plataforma apenas de conteúdo adulto. Então, lá existem outras plataformas que você vai pagar por uma assinatura exclusiva, por exemplo. O próprio Instagram tem, né, uma aba de assinatura exclusiva que você paga ali pelo conteúdo do seu criador favorito. Só que, no final das contas, é tudo sobre fortalecimento de comunidade. Como você se relaciona com as pessoas que te seguem. Qual é o elo que você está criando com essas pessoas que vão fazer elas comprarem qualquer coisa que você venha vender. E quais são... Então, assim, a gente começou já a falar de futuro, né? Algumas tendências que vocês, obviamente, já estão identificando. Que outras tendências vocês identificam nessa conexão? Marcas, influenciador, plataformas, né? Que tem essa... É uma tríade, né? Sim. E vocês estão ali no A gente centro. fica no meio de campo, né? Estão no centro dessa tríade. Olha, semana passada a gente deu uma entrevista, tem uma coisa que está na minha cabeça. É muito difícil a gente projetar para o futuro, porque... né, muda muito rápido. Muda muito rápido. E são coisas, por Muito exemplo... múltiplo. Há 15 anos atrás, quando a gente imaginou que a gente teria um aparelho que a gente conseguiria falar com as pessoas, um celular, eu lembro quando eu ganhei um celular Colors lá, que era o jogo da cobrinha colorida. Eu falei, meu Deus, que tecnologia. E hoje a gente está aqui Faz vendo tudo. fotos Tudo e aqui. vídeos e gravando, virou uma extensão do nosso braço, né? Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção são os óculos lá, tipo aquele da Meta que você entra. A gente falava muito de metaverso, mas quando a gente olha, ainda era uma coisa muito intangível, né? Se você entrasse no metaverso, parecia um jogo até com um gráfico meio pobre, assim, né? Uma interface bem ruimzinha. Uma interface ruim. Mas eu acho que esses óculos eles vão trazer uma possibilidade de imersão que a gente ainda não tem nem dimensão do que vai ser. Então, você vai ter o seu óculos em casa, você vai ali colocar, você vai estar de frente com o seu creator favorito e ele vai estar lá te vendendo, fazendo você experimentar, sentindo o cheiro das coisas, conseguindo ter a sensação de toque. Eu acho que ativando assim, todos os sentidos. ativando todos os sentidos. Eu acho que, na verdade, a gente está falando de um uso que hoje em dia a gente ainda está tendo a opção de escolher usar ou não, mas eu acho que para o futuro, se é que a gente pode falar isso, vai ser um uso incontestável, a gente não vai ter escolha da inteligência artificial num todo, que inclui isso que ela falou, que a Ana falou dos óculos, né? A inteligência artificial, eu acho que ela vai estar em todos os momentos, desde a própria criação do conteúdo em si, a edição desses conteúdos, a edição dessa publicidade, tudo com o uso de muita inteligência artificial e, inclusive, na parte tecnológica também das plataformas de mensuração de dados e resultados dessas campanhas. Se hoje a gente já tem cada vez mais a utilização de plataformas que conseguem mensurar o
resultado ali em números, em dados, e isso impacta. Isso é maravilhoso para a marca em si, que consegue nichar cada vez mais as campanhas que faz, porque antigamente você fazia uma publicidade, a marca fazia ali, colocava num outdoor ou num comercial de televisão, ela tá falando para diversas pessoas sem conseguir mensurar quem ela tá atingindo. Você fala para uma imensidão de pessoas. E hoje, com o uso de dados e dessas plataformas, a gente consegue criar uma campanha com base em quem é meu público-alvo, com quem eu tô falando ou com quem eu quero falar e o que eu quero passar. Você consegue nichar cada vez mais. Então, acho que com o desenvolvimento da inteligência artificial, esse uso de plataforma e esse uso de inteligência artificial vai ser... Não tem escolha mais. A gente tá indo pra um caminho que a gente tá... Antes tinha a escolha de estar conectado e não estar conectado. A gente entrava na internet pra se distrair. Internet de escada. A gente acompanhou essa fase. Então, vou entrar na internet pra me distrair. Hoje é o contrário, né, gente? Hoje a gente sai da internet pra se distrair. Vou ficar off esse fim de semana, quero sair da internet, quero ficar desconectada. E eu acho que cada vez mais a gente não vai ter mais essa opção de on e off. Acho que a gente já não está tendo. Cada vez mais. É tudo conectado o tempo inteiro. Essas gerações de agora não nasceram na internet, elas não sabem o que é não estar conectada. E a inteligência artificial tá aí, tá batendo na porta, e eu acho que se a gente for falar em futuro, a gente não vai conseguir imaginar nada sem o uso dela. Exato. É quase... Você falando, comecei a imaginar a campanha, ela se autogerindo a cada segundo e a cada interação. Já existem plataformas de automação de campanha, né? Mas você já consegue ali desenvolver uma campanha automatizada por essas plataformas. Mas a cada interação, ela pode, com a inteligência artificial generativa, ela pode a cada interação já ir mudando a campanha? Com certeza. Até o próprio algoritmo das redes sociais, né? O próprio TikTok, se você ficar 3 minutos ali navegando, ele já entende o seu gosto ali e já vai te oferecendo vídeos, né? Por isso que é uma plataforma tão viciante. Antes a gente tinha que responder os comentários manualmente. Hoje você tem os chats ali automatizados que eles já respondem. Como empresa, tem bastante coisa. Quando a gente começou lá na agência, quando a gente ia fazer os relatórios das campanhas, entregar, deixa eu ver o resultado da publicidade da Bia, deixa eu ver quantos likes, quantos comentários, encaixamento dela. A gente fazia tudo manual. Agora não. Era tudo manual e a gente fazia o cálculo manual. Tinha que tirar os prints manualmente, de influenciador por influenciador. E eu lembro que dava um super trabalho, porque tinha campanhas com 100 influenciadores. Você tinha que acompanhar todos os stories, todos os feeds e puxar isso para um relatório, para um PDF. Hoje em dia, a gente tem uma plataforma, você bota ali o arroba do influenciador, faz ali a listagem do arroba dele, e tudo que ele postar mencionando o arroba específico que eu colocar ali na plataforma, ele já me puxa. Tudo. Já a vida do relatório. Influenciador. Que incrível. Já te entrega um relatório pronto. Então, tecnologia é tudo, gente. Mas a gente tá terminando. E a gente não pode terminar sem desabafar. Eu queria que vocês me desabafassem. Como que as empresas precisam adaptar suas estratégias para aproveitar muito melhor o que Gente AG tem para oferecer e essa economia da criação tem para oferecer? Eu acho que a primeira coisa é não pensar, né? Agora falando um pouco de empresa de marketing, né? Que é o nosso... Eu acho que as empresas que querem fazer publicidade de campanhas, elas não podem ter nenhuma estratégia de marketing sem trazer o influenciador para co-criar. Então, lá de trás, eu não estou falando só na hora de escolher quem é o influenciador. O influenciador precisa participar do pré dessa campanha. Então, trazer o influenciador junto é a principal coisa. Excelente dica. Eu acho que dar educação digital dentro das empresas, educação, workshops e cursos sobre esse mercado. Porque evolui muito rápido. Até porque os criadores, os colaboradores podem ser criadores internos que impulsionam a estratégia dos criadores externos. Engraçado, a primeira vez que eu vi isso foi um banco de investimento. Que dentro da própria empresa, eles têm colaboradores que são influenciadores. Sim. Justamente para poder aproximar assuntos que às vezes não são comuns, né, na sociedade, como o investimento, aproximar o público, né? E com isso você acaba trazendo mais clientes. E trazer, assim como os influenciadores, os criadores de conteúdos, eles têm ali os seus seguidores e a sua comunidade como foco principal, as empresas precisam trazer o consumidor e a experiência do consumidor como foco principal. Então, eu acho que acabou aquele modelo engessado de vendas e vendas a troco, né? A qualquer custo, a venda, não. Se ele não pensar, se as empresas não pensarem e não tiverem esse olhar
focado na experiência e na jornada do consumidor, elas vão ficar para trás. Elas Exato. precisam trazer o consumidor para o centro, Em toda a sua jornada. em toda a sua jornada. É A centralidade. personalizar, né? É personalizar a comunicação mais do que nunca. Personalizar e humanizar. A gente sempre falou de humanização de marca, né? Mas hoje as redes sociais, elas trazem mais possibilidades para as marcas se humanizarem. Você vê a Netflix, né? Um case muito legal, o jeito que ela coordena ali as redes sociais dela, o jeito que ela fala com as pessoas que estão em contato com ela. Ela usa como se fosse uma pessoa mesmo, ela personificou a marca. Então, eu acho que não existe mais marcas que não são humanizadas, que não são personificadas. Vocês precisam criar conversas e diálogos reais com os consumidores, porque, se não for assim, o seu produto não vai emplacar. E é justamente a economia da criação que traz esta humanização ao extremo. Exato. Porque não é a empresa, é alguém que eu confio, é uma pessoa real que consome, né? E a humanização, de fato, né, por mais que as tecnologias sejam exponenciais e estão dominando, justamente, que bom que elas estão ocupando, estão facilitando o seu relatório, por exemplo, né? As suas campanhas, etc., estão automatizando tudo isso, para justamente vocês poderem trabalhar muito melhor com os influenciadores naquilo que, de fato, mais agrega valor nessa estratégia, né? Que é a humanização. Humanização na economia da criação, é a humanização dentro das organizações, fora das organizações, no consumo, no trabalho. É a diferença. É verdade. Não é? Humano As sendo humano, empresas né? Humano sendo precisam humano. abrir. Gente como a gente. Gente como a gente. Gente, Olha, acabamos de criar aqui gente um como a slogan. gente. Gente como a gente. gente AG. É. Ficou legal, hein? Bastante G, legal. bastante G, bastante G. Anotou aí? Anotou? Ponto G. Aí agora lembrou, não precisa nem anotar. Não precisa. Mas para fechar, recado final dessa economia da criação e todas as possibilidades que ela traz. Quer deixar um recado? Bom, eu não tinha pensado muito bem no meu recado. Depois do nosso slogan, né? Depois desse slogan, né? Eu acho que é isso tudo que a gente falou. E eu acho que o nome do Gente, a gente estava brincando aqui agora, ele diz muito sobre o nosso objetivo. Eu acho que nada disso que a gente falou funciona sem propósito, né? E o propósito do Gente é transformar tudo em gente como a gente. Então, é claro que a gente quer fazer publicidade, a gente quer monetizar, a gente quer vender, mas o principal é a gente contar histórias, é a gente gerar experiências. Então, eu acho que o foco principal de tudo, acho que é muito depois que a gente viveu na pandemia e para onde o mundo está caminhando, ou pelo menos onde a gente gostaria que ele estivesse caminhando, é a humanização de tudo. Então, é gente como a gente, não importa se você é marca, se você é criador de conteúdo, se você é consumidor, a gente só vai contar boas histórias se a gente humanizar. E eu acho que é isso. Ai, ficou excelente. Ficou. Corte, ó. Né? Não fechou. E agora, o que fazemos, hein? Me conta. O que eu falo agora, né? Não, mas eu acho que é muito isso que a Lídia falou, né? As marcas, elas precisam estar com a mente aberta, né? Para inovar, para trazer a criatividade, por mais engessada que seja o seu produto ou o seu serviço, você precisa humanizar de alguma forma, não importa como. Então, tragam a inovação e a criatividade para dentro da empresa de vocês, contratem agências que tragam essas narrativas, porque isso é essencial, é um caminho sem volta. É verdade. Né? Hoje em dia é sobre pessoas, é sobre histórias e é sobre grandes narrativas. Nossa, isto é sobre pessoas, histórias e grandes narrativas. Acho que a gente fechou com chave de ouro, não? Adorei. Achei. Gente como a gente. Adorei. Valeu, obrigada pelo desabafo. Adorei, obrigada.